E a gente está aqui falando, né? Falando. Bora falar de educação, é que a gente vai falar hoje, Luan? Comportamento corporativo e educação corporativa. Minha gente, eu vou dizer a vocês duas coisas. Eu acho que a falta de educação corporativa causa uma série de transtornos no ambiente de empresa. E, inclusive, eu vivo dizendo aqui para os nossos estagiários que eles têm, dentro do jornalismo, uma matéria chamada estágio. E que eu queria entender para que serve essa matéria. Porque, para mim, essa disciplina deveria envolver também o comportamento corporativo, né? Para que eles pudessem saber o que eles vão encontrar numa empresa quando eles forem fazer estágio, quais são os direitos, quais são os deveres, se pode faltar quando quer no estágio. Toda semana, eu vou para a farra no domingo, aí na segunda eu não vou trabalhar porque eu estou com uma dor no corpo. Ou então, eu como um acarajé, vou para o jogo na quarta, e aí na quinta eu não vou porque eu estou assim. Ou então, a pessoa que quer fazer do estágio a sua casa. Ah, porque meu filho hoje acordou um pouco mais tarde, então eu vou chegar mais tarde. Ah, porque meu filho acordou mais cedo, então eu vou chegar mais cedo. Enfim, isso eu estou falando para estágio, mas isso se reflete também no ambiente de trabalho, quando a pessoa deixa de ser estagiária. É sobre esse comportamento que a gente vai conversar com o consultor e mentor de carreiras, especialista em negócios com foco em gente, Oswaldo Matos. Oswaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silvana, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Oswaldo, quando as pessoas pensam, né, eu quero crescer na carreira, muitas delas pensam em melhorar o currículo, né? Fazem muitos cursos técnicos, mas eu percebo que a gente tem um déficit muito grande quando se trata de educação corporativa. É importante mesmo ter essa ideia de como se comportar dentro da empresa? É fundamental, né? Porque eu vi você falando na abertura sobre a questão dos estágios, né? E há um conflito hoje. E as pessoas entraram numa onda de que contratar um estagiário é substituir um profissional. E não é, né? Estagiário, o nome já está dizendo. Você entra na empresa para aprender um ofício ou mais ofícios daquela área de atuação que você está. Aí alguns empresários colocam o estagiário como profissional, cobram como profissional, exigem como profissional e pagam como estagiário. Mão de obra barata. Isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque depois não é o profissional que não presta, não é o estagiário, né? Estou falando de um grupo de empresas que, às vezes, se equivoca e faz isso. E a educação corporativa, ela deve ser um braço da organização, da empresa, pensando em duas coisas básicas. Primeiro, perpetuidade da sua organização. E segundo, a atualização do conhecimento daquela área específica e daquela pessoa para a sustentabilidade a longo prazo do crescimento da mesma. Senão, a gente não tem um caminho muito saudável a seguir, né? Quando a gente fala em educação corporativa, a gente está falando exatamente sobre o quê? Eu ia dar uma resposta sobre tudo, mas é muito vaga. Mas a gente está falando em preparar um grupo de profissionais a manter o crescimento, a sustentabilidade da empresa, da organização. Por quê? Porque os conceitos mudam. Os conceitos mudam. Aquele conceito da empresa corporativa, sei lá, de 10 anos, que é um tempo muito perto, né? Ele já não é mais o mesmo, ele muda. Então, a gente está falando de uma empresa olhar para dentro e dizer assim, qual a minha missão como empresa? O que é que eu quero da minha equipe? O que é que eu quero dentro do profissionalismo de cada um? Eu quero planejar para que todos cresçam dentro da organização a partir de processos, definição de competências, porque ninguém sabe tudo, né? Você não entra numa organização sabendo tudo. Então, essa estrutura, ela é muito importante. Você tem que começar entendendo o que é que sua organização quer, planejando, criando métodos. Que metodologia eu vou usar? O que é que eu quero daquela área específica para o crescimento da minha empresa? Uhum. Porque, por exemplo, a estrutura que você tem aqui na Rádio Sociedade,
é uma estrutura de profissionais de todos os tipos, de todos os níveis. Você tem aí área comercial, você tem área de logística, você tem área de entrega, administrativo, financeiro, higienização. Artístico. Pois é. Então, eu preciso que essas pessoas treinem, entendam os processos. Por que a minha função de higienização é extremamente importante? O que é que existe de mais moderno? Ainda usa rodo? Não usa? Que tipo de sabão? Então, essa eu estou dando um exemplo mais simples, mas é muito importante a gente entender qual o planejamento, o que a empresa quer daquilo, porque senão vira, como diz um amigo meu, uma poliesculhambose articulada dentro da organização. Adorei! Poliesculhambose articulada. Todo mundo acha que faz alguma coisa, ninguém faz nada, todo mundo se mete na vida de todo mundo e não tem a definição de processo. Onde é que minha função começa e onde minha função termina. E que tipo de capacitação eu preciso ter para isso? Você sabe que eu sou professor de MBA e as competências, elas são extremamente importantes hoje. A divisão de competências, né? Identificar dentro de uma estrutura de MBA o que é competência e o que não é competência daquela atividade, para eu entregar da melhor forma possível, né? Então... Agora, Oswaldo, e a gente vai para o intervalo e a gente volta falando de comportamento. Até vou pegar aqui o exemplo da Mari, né, da denúncia que ela fez. Ela trabalha no mercado e disse que os frequentadores no mercado, numa área de Salvador que é vista como uma área de alto padrão. E ela estava reclamando aqui que, segundo ela, os clientes desse mercado maltratam os operadores de caixa e que os gestores não fazem absolutamente nada. Mas aí vamos falar de comportamento, porque às vezes eu realmente tenho essa impressão que quem maltrata o caixa do supermercado não pode ser uma pessoa bacana no ambiente da empresa também, porque é aquela pessoa que está habituada a assediar o outro de uma forma ou de outra. Mas a gente volta já, viu? Agora 11h20. Conexão Sociedade. Nós estamos hoje conversando sobre comportamento corporativo, educação corporativa, com Oswaldo Matos, né, que é consultor e mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente. Então, Oswaldo, como é que a gente pode avaliar, né, analisar uma situação como essa? Quer dizer, você tem uma empresa, você tem funcionários que são a linha de frente, que tem o contato direto com o seu cliente, e você tem clientes que são mal educados, que não têm educação doméstica e maltratam, direto ou indiretamente, os seus funcionários. Como lidar com uma situação como essa? A primeira, eu diria o seguinte, Silvana, isso acontece muito, né? Isso acontece muito. A primeira coisa é a empresa treinar e capacitar e educar seu funcionário, não no sentido da educação doméstica, mas no sentido do que ele deve, de como ele deve reagir a situações externas. Que normalmente as empresas não fazem isso. Então, por exemplo, se o cliente for agressivo, o que é que eu devo fazer? Se o cliente me agredir, o que é que eu devo fazer? Se o cliente aumentar o tom de voz, o que é que eu devo fazer? Se o cliente fisicamente for agressivo, jogar o cartão em cima da mesa, do balcão, bater com o celular, bater com a mão, que tipo de postura eu devo ter? Tudo isso chama-se educação corporativa, está dentro desse bojo. O problema é que o problema mesmo é que a maioria das empresas não deliberam um líder, não contratam uma pessoa, acha que vai contratar pagando um salário mínimo e meio, e a pessoa vai ter vai ser um gênio ali de um atendimento. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Como reagir a situações de conflito na hora do atendimento. Você vê que tem empresas que você vai que o atendente ele recua. Isso é treinado. Como é o recuar? Não é aceitar. É dizer, senhor, eu estou fazendo o possível para lhe atender da melhor forma. O que é que o senhor deseja? Então, você cria uma blindagem e, ao mesmo tempo, você traz, vamos dizer, aquele ponto de conflito para um ponto de solução, que é o que a gente fala muito em educação corporativa. Já vi também, Oswaldo, empresas que o atendente recua chamando uma outra pessoa, dizendo, senhor, senhor, agora no instantinho eu vou chamar uma outra pessoa para continuar o atendimento com o senhor, porque é uma forma também de você romper
ali o conflito, porque às vezes o conflito acaba se tornando, abre aspas, pessoal. Sem dúvida. Né? Porque você está num mau dia, acha que o outro está desdenhando da sua demanda, do preço que está errado, do produto que, enfim, que foi trocado ali. E isso acaba gerando uma confusão. Quebra às vezes do lado mais fraco, né? Então, por exemplo, a pessoa vai comprar 1 quilo de carne, aí a carne subiu. Ele está com pouco dinheiro, não vai dar para comprar 1 quilo, só vai dar para comprar 800 gramas. Ele já está meio nervoso, já saiu de casa irritado. O chefe já pressionou, ele chega lá, isso independente do nível, independente do cara ter dinheiro ou não ter dinheiro, isso acontece. Todos nós somos humanos. E isso que você falou é muito comum. Aí a pessoa chega na boca do caixa, não precisa o atendimento do caixa dizer nada, olhar nada, nada. Ele sozinho já cria um conflito. Porque ele saiu de casa já, como diz o outro, pilhado, né? Aí, nesse momento, isso que você colocou é extremamente importante. Se ele tem um preparo, ou se ele não tem um preparo, ele simplesmente olha para a pessoa e faz, com licença, senhor. E ele sai, chama um líder, e esse líder tem que estar preparado. E eu vou lhe dizer, 6 em cada 10 não está. É mesmo. Não está. Ele só faz repetir de forma educada o que o caixa não soube dizer. Ou o caixa, ou o atendente. Eu já vi acontecer muito isso. E a gente faz teste isso em empresa. E é impressionante. O líder só repete com o crachá de líder a mesma coisa do mesmo jeito. Ele não tem, na maioria, 6 em cada 10 não tem. Por isso que a gente fala que capacitação, treinamento, orientação, isso é fundamental. A educação é fundamental. Você está preservando a sua empresa. Quando a pessoa chega, passa por você e dá bom dia, aquilo ali não é uma educação, não. Aquilo é uma educação corporativa. Existe um estranho. O que é o estranho? Eu posso vir aqui todo dia, eu continuarei sendo estranho, porque eu não faço parte do corpo de funcionários, de parceiros da empresa. Então eu tenho que ser tratado como estranho. Não é no sentido de dizer, não vou falar com ele, é um bom dia, uma boa tarde. Então, o cliente, ele é cliente. Eu digo, cliente não é amigo, cliente é cliente. Eu trabalho com consultoria há 20 anos, trabalho com educação corporativa, fiz amigos excepcionais. De 1000 clientes que eu tive, eu fiz 4 amigos, por exemplo, mas a gente tem que ser muito educado, a gente tem que entender claramente que se o cliente está num dia mau, é ele que está num dia mau, não é você que está num dia mau. E se você está num dia mau, eu não tenho direito de ter um dia mau, tem, não na empresa. As pessoas confundem, né? Então, essa relação de estar bem ou mal, o líder tem que entender que às vezes o profissional não chegou bem. Você chegou mal aqui, vai deixar de fazer o programa? Não vai. Porque tem uma audiência monstruosa ali esperando, querendo lhe ouvir. O diretor da empresa está contando com você, mas você acordou atravessada naquele dia. E nós somos humanos. Só que eu tenho que engolir seco, tomar um copo d'água, tomar um café, levantar os braços 2 vezes, falar, vamos lá, 2 horas aqui eu vou. Né? Mas talvez a gente tem um costume de fazer da empresa a nossa casa, como se... Não é? Não é, hein? É isso, não é, né? E achar que, inclusive, que o nosso líder tem que solucionar nossos problemas. Também não. Que a gente tem que levar... Porque eu considero o seguinte, Oswaldo, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Eu considero que, assim, os meus problemas familiares são meus problemas familiares. Óbvio que algumas vezes, quando eles se tornaram muito grandes, eu dividi com o meu líder para ele saber qual era o motivo que a minha produtividade estava abaixo do normal, sim, né? Sim. Ou pedir uma licença para resolver esses problemas, coisas do tipo. Mas eu não posso achar que meu líder tem que cuidar da minha agenda, né? Que está apertada, que eu estou, né? Não é ele. Não é ele, né? Ele é parceiro suficiente para, como eu digo, departamentalizar o comportamento dentro da organização e fora dela. O inverso é verdadeiro também. Você está com um baita problema na organização, chega na sua casa, seu parceiro, sua família tem que olhar para você e falar assim, e aí? Aí você, não, deixa eu organizar minha mente aqui. Né? São situações conflitantes, mas nós temos que entender, assim, o que você colocou é muito importante. Nós não somos 2 pessoas.
Nós somos uma única pessoa. Eu não posso limpar no capacho da entrada e deixar o problema de casa lá, e o inverso também. Não consegue. Você tem que transformar aquele momento com uma relação positiva com o seu líder, porque todos nós somos importantes para a organização, senão a gente não estava ali. Claro. Desde o mais simples cargo ao cargo mais complexo. Nós não estávamos ali. Mas é importante que o líder entenda, olhe para você e fale, ó, Silvana, é o seguinte, vamos lá, vamos fazer um polichinelo, vamos tomar um café aqui, senta aqui, respira fundo, tu vai entrar no ar daqui a 10 minutos, é isso. E você, com a experiência que tem, sabe que precisa estar pronta para isso, né? É engraçado, eu tenho um conhecido que é um palestrante, ele palestra pelo Brasil inteiro, e ele me disse uma vez, Oswaldo, eu perdi minha mãe no dia anterior e no dia seguinte eu tive que fazer 3 palestras. Quando eu entrei para fazer as palestras, eu não tinha condição de cancelar. Quando eu entrei para fazer, parecia que eu tinha incorporado alguma coisa, mas foi naquela hora. É um exemplo alto, forte, mas é assim que a vida funciona, entende? Aí se você não consegue, aí você cancela. Que a gente tem que entender também que o outro é humano, o outro não é nosso espelho. Eu consigo, ele não consegue, não julgue, porque o inverso pode ser verdadeiro, né? Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que ele diz o seguinte: o que fazer quando o centro de integração não faz nada em relação às denúncias de um estagiário? Ou seja, me parece que o estagiário faz denúncias, imagino que sejam de assédio, de maltrato, alguma coisa assim, e aquele centro de integração não faz nada. Saia da empresa, porque é muito difícil quando a cultura da empresa é a passividade. Você não vai mudar um comportamento de 50 anos, 30 anos, ou às vezes o comportamento é ditado pela norma da empresa. Não avance. Eu já vi acontecer. Infelizmente. Abafa a denúncia, vai ali e tal. Infelizmente, lógico, né? Como tem empresas que não são refratárias, que ouvem e tomam posição. Mas tem outras não. Eu denuncio, não acontece nada. Ô, amigo, saia da empresa. Eu falo isso para profissionais, quanto mais para estagiário. Por que quanto mais? Porque o comprometimento de um estagiário é bem menor, né? E tem uma coisa, viu, ouvinte, eu não vou falar seu nome não, porque eu não sei se, né? Às vezes quando a gente fala assim, saia, a resposta que a gente ouve do outro lado é assim, você está achando que é fácil. Não, mas entenda, tome a decisão de sair, porque tomar a decisão não quer dizer que você vai pedir a demissão hoje. Sim. Eu lembro de um caso específico na minha vida em que eu tomei uma decisão em janeiro, mas eu só saí em agosto. Eu tomei a decisão de dizer, eu não quero mais, não estou mais feliz. Não tinha nada da empresa, só não estava mais me sentindo desafiada. E aí eu fui buscar o que eu queria fazer, o que eu queria. Eu nem sabia quando isso ia acontecer efetivamente. Né? E aí mas foi um prazo de 6 meses para maturar. E eu, inclusive, pensar, eu vou fazer tal coisa da minha vida. E foi ótimo. Porque é isso, a decisão a gente pode tomar, né? Claro, e uma coisa muito interessante, assim, tá difícil. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, ó. É difícil? Mas gente competente, comprometida, alinhada com a cultura da empresa, é muito difícil também. Então, se você tem consciência de quem você é, do que você faz, como estagiário ou como profissional, você pode tomar a decisão hoje, sair em outubro, ou começar a se preparar para isso, né? Tá certo, quero agradecer aqui ao Oswaldo Matos, gente, consultor, mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente. Obrigado, Oswaldo, sempre ótimo começar a semana útil aí com você. Muito obrigado a você, mais uma vez, só uma dica aqui, acesse meu YouTube, Oswaldo Matos, e minhas redes sociais, que tem muita coisa interessante lá. Obrigado a vocês. Com certeza. Bom dia para todos.